Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. No vídeo de hoje, vou trazer para vocês uma atualização da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, nave-mãe. Não a Semin, e sim a siderúrgica aqui, mas eu vou colocar para vocês, obviamente, o consolidado, já pegando ali a parte de cimentos, mineração, logística e siderurgia. Certo? O papo do vídeo de hoje, então, vai ser uma apresentação do que foi para a Companhia Siderúrgica Nacional 2023. A gente vai falar muito sobre isso, fechamento do ano. Tá? Vamos olhar aqui para algumas curiosidades e particularidades dela, tanto na segmentação de receita, quanto também na geografia dessa receita, os fundamentos consolidados, e a gente comenta um pouquinho de macro, tanto minério como vergalhão. Não achei aço plano, pessoal, é muito difícil, não tem nenhum índice condensado, né, consolidado, condensado que seja de aço plano, que é ali galvanizado, né, também, que são os principais produtos da Companhia Siderúrgica Nacional, que beneficiem muito o minério, tá? Na parte de siderurgia. Não achei, então vou tentar comentar aqui como é que tá os ferrosos como um todo, né? Valuation, fundamentos aqui quantitativos e aí dividendos bastante, mapa de calor para a gente olhar aqui para o mês de abril, que é importante para a companhia. Terminamos com bater o CDI ou não. E aí sim, dinâmica EBIT versus preço, para a gente mudar um pouco de lucro versus preço. E análise gráfica, pessoal. Espero ter gerado valor com vocês a partir ali dos R$17,60, R$18. Região cara, entre aspas, e agora a gente entra na região, entre aspas, em desconto. Por que não? Vamos comentar sobre isso na análise gráfica. Eu sou Bruno Mazzoni, disclaimer tá na tela, sou analista CNPI técnico e você está aqui no Clube dos Dividendos, canal no YouTube que, ao menos uma vez por dia, compartilha uma tese de investimento com vocês ou uma atualização técnica, gráfica aqui, muito mais voltada ao preço do que ao valor. No vídeo de hoje, pessoal, como nós estamos na entre safra aí, falo com vocês dia 11 de abril de 2024, né, pós quarto tri, esperando aí, logo tem o primeiro tri, vou dar mais ênfase aqui à parte comportamental do negócio, que é o preço, no final lá a análise gráfica. Mas eu passo aqui sobre os fundamentos. O que nós vimos na CSN ano passado, principalmente na parte de mineração, um aumento bem robusto, tá? Uma contribuição muito importante em relação, por exemplo, ao ano de 2022, que China estava fechada. Então, se a siderurgia não foi nada ali muito robusto, tá? Nós tivemos, sem dúvida nenhuma, a mineração indo bem. Tá? Cimentos não foi legal ao longo do quarto tri de 2023, mas ao longo de 2023, nós não tivemos ali grandes contribuições, a não ser o destaque, minha opinião, e até os dados corroboram para ser um fato e não muito uma opinião, a parte de mineração. Então, Semin Futebol Clube foi muito bem com volume de vendas e até no final do ano ali conseguindo recuperar também precificação. Primeiro e quarto tri muito bom para mineração, com reabertura aí da China, tá? Então, há um aumento na melhora aí na mineração, tá? Volume de vendas também, a precificação do minério de ferro ajudou bastante. Ao longo de 2023, quando a gente olha para o EBITDA consolidado, não teve um aumento. A gente viu a margem pegar e aumentar no segundo semestre, o que foi muito importante, mas ano comparado com 2022, 23 comparado com 22, não tivemos ali um grande movimento, não tivemos um ano de crescimento, ainda é estabilização barra queda que a gente vê nessas empresas cíclicas, principalmente ligadas a metais, com um asterisco ali, cobre. Tá? O cobre foi muito lateral no ano de 2023 e sobe bastante em 2024. Tá? Infelizmente, a gente não tem nenhuma empresa ali protagonista na Bolsa de Valores brasileira de cobre. Tá? Quem sabe a Aura, em algum momento, vai ser uma BDR conectada a cobre, né? Brincadeira, não vai ser, pessoal, muito mais a ouro. Tá? Quando a gente olha para uma companhia que vê o ciclo de lucratividade ano contra ano, tá, pessoal? Em queda, mas uma queda bem controlada, a gente já vai chegar na alavancagem que é tranquila. Nós olhamos para os investimentos e o investimento aumentando em 33%. Opa, a companhia, primeiro, tem muito conservadorismo, todas as empresas cíclicas, pessoal do setor, principalmente, que vivenciaram aí um crescimento muito grande da China na primeira década dos anos 2000 e depois uma frustração grande também, ou pelo menos grande de acordo com o tamanho dos investimentos ainda feitos de 2010 para frente, ao longo de 2010 até 2018, 2019 ali, 2016 principalmente. Então essas companhias nessa década, na minha opinião, pessoal, serão primorosas ali em escolher a dedo os seus investimentos. E no caso das companhias de mineração e siderurgia, vocês provavelmente, quem é acionista vai saber, tá? Essas empresas estão fazendo investimentos na modernização, tá? da sua planta fabril ou das suas máquinas e equipamentos, e não mais em aquisições. Então a gente viu ao longo de 2000 a 2015, 2014, mas principalmente de 2000 a 2012 ali,
muito investimento em expansão. Me parece que 2015 para frente, tá? Nós estamos vendo investimentos em modernização, tá? O ciclo de expansão me parece ter ficado para trás e essa também sensibilidade ou realidade, a nova realidade de um crescimento menor chinês, coloca, tá, essas empresas exportadoras, principalmente exportadoras ali para o gigante asiático ou para a Ásia como um todo. A CSN é mista aí, é bem, ela tem uma diversificação interessante em relação às exportadoras, mas eu não tenho, pessoal, para o setor como um todo e para as exportadoras como um todo, nenhum tipo de cenário onde elas se alavancam demais porque estão investindo em expansão de uma maneira maluca. Não. Tá? Eu vejo essas companhias muito mais voltadas ali a melhorar o operacional já existente do que aquisições hidrelétricas, etc. Não vejo isso. Tá? Então, com certa confiança, acredito que os dividendos do setor serão menos voláteis do que foram nos últimos 10 anos, até porque o CAPEX está sendo melhor, melhor entre aspas, melhor na visão do acionista minoritário, tá? Não melhor para o crescimento de produção, por exemplo, da indústria siderúrgica nacional como um todo, né? Não só a CSN, mas no Brasil como um todo. As empresas estão ali azeitando o operacional que investiram pesado, tá? Nos últimos 20 anos, sem dúvida nenhuma. Tá? E agora a gente vê uma maturidade, vamos assim dizer, e um retorno, na minha opinião, e aí sim maior para o acionista minoritário, mesmo com os preços das commodities talvez não encarando o ciclo de alta que encararam de 2016 até 2022, para algumas 2021, para outras. Tá? Alavancagem, pessoal, 2,58, tranquila, não vejo ali uma alavancagem muito desesperadora ou desesperadora, muito pelo contrário, vejo que a alavancagem está até controlada. E como eu já mostrei no slide anterior, né, uma empresa que fez ali investimentos, quando a gente olha não para os investimentos em si, mas tenta enxergar agora a parte de fluxo de caixa, voltou ali a ter um fluxo de caixa acima de 300 milhões, né, teve um fluxo de caixa livre, ajustado aqui de 387 milhões, tá? PEX muito intenso, tá? Muito intenso no terceiro trimestre, tá certo, pessoal? Menos intenso a gente pode entender no quarto tri, mas ainda assim um ano, como eu mostrei para vocês, no consolidado bem robusto. Não sei por que está no terceiro tri aqui, pessoal. Uma pena. Mas no quarto tri sobraram aí 387 milhões e dentro, ao longo do ano de 2023, tá? Após segundo trimestre, a companhia fez caixa, tá? Tirando ali o primeiro tri, que realmente sazonalmente foi o tri de maior impacto aí dos seus investimentos ao longo do ano. Beleza, pessoal? Então nada a comentar nas continhas aqui, é importante, curiosidade, a CSN, tá? Tem uma dinâmica bem diversificada aí de exportação, então na parte de mineração é muito focada em China, siderurgia tem Estados Unidos, Alemanha, Japão, tá? Então 54% apenas, entre aspas, conectada com o Brasil, da sua receita total. Isso a torna menos sensível ao Brasil do que a Uzi Minas, porém mais sensível ao Brasil do que, por exemplo, a Gerdau. A Gerdau está ultrapassando aqui, a principal fonte de receita dela já é a operação da América do Norte. Dentre as receitas, pessoal, a principal é a siderurgia, com 49%, depois a Semin vem com 35,2%, né, a mineração, energia, geração, 9,5%, logística, 5%, e a parte de cimentos, tá, que não cresceu assustadoramente em 2024, já mostrando aí uma certa estabilização da construção civil, mas já compõe ali com 530 milhões ao ano, 1,2%. Então a receita da CSN Mineração é bem diversificada. Tá? Temos siderurgia, mineração, energia, logística, tá? E cimento. Beleza, pessoal? Logística é bem legal, tá? Já que é um déficit bem importante da geografia onde ela produz seus aços, planos, galvanizados, ali que eu tive dificuldade de achar um índice específico. Tá? Não achei, tem vários índices, pessoal, de Turquia, China, tem vários, a Índia, então eu tive dificuldade em trazer gráfico para vocês, mas percebam, né? A empresa ciclando para baixo, ano de 2023 acelerou bastante, tá? Tanto o resultado financeiro negativo, dívidas, tá? Vencimento das mesmas, batendo aqui no seu lucro final, então sim, pessoal, juros impacta a companhia, então é importante a curva de juros dar uma sossegada. A empresa que teve no ano de 2023, aquele ano da sangria, mas uma sangria ainda, pessoal, positiva. Uma sangria ainda positiva. O que a gente tem que ver e ficar muito atento, tá? 2022 foi quando ela financiou os investimentos. Por quê? Ela aumentou os financiamentos, 4,7 bi em financiamentos em 2022. 2023 já diminuiu para 1,3 bi, tá? Então ela está diminuindo o financiamento, tá? E quando a gente olha para a ponta do EBITDA, a gente não vê, porque é uma empresa cíclica, o retorno
no curto prazo. Então a gente vê um decréscimo ali, na verdade, da companhia em relação ao seu lucro operacional devido às condições macro de diminuição de demanda. Show, certo? Diminuição de demanda, diminuição de preços, termos de troca e demanda diminuindo. Coisa que não é ou não foi realidade para o minério. Já aços, pessoal, diminuiu. Tá certo? Principalmente aí porque temos juros altos nos Estados Unidos, tá? Então o crescimento do Ocidente menor do que 2022 foi em 2023, o que era de se esperar. Tá? Brasil surpreendeu para cima, mas não o suficiente para a empresa entregar, por exemplo, um EBITDA de 2023 maior do que 2022. Então ainda a gente está achando a CSN, pessoal, ela já retornou a 2018, por exemplo, no EBITDA. O EBITDA de 2018 foi 8,2, 2023 8,5. Então o que eu quero dizer com isso? Muito provavelmente 2024 é o ano da estabilidade, da queda dos fundamentos. Opa, para de ceder, agora a gente é estável. 8,5 para cima? Vamos ver. O ano de 2024 é o melhor ano ali para se enxergar dessa maneira. Uma empresa que queimou o caixa aí para manter bons dividendos. Então ela manteve, é perigoso aqui, ela manteve quase 4 bi de dividendos, aumentou os dividendos em 2023. Então não fiquem órfãos, pessoal, se tivermos aí uma queda abrupta dos dividendos, já que a dívida ainda cresce. Tá? A dívida ainda está crescendo com a diminuição do seu lucro, com a diminuição do seu EBITDA. Então é importante pra caramba macro, por isso que investir nessas ações, você tem que gostar de ação, né? Você tem que gostar de volatilidade. Aqui o vergalhão, pessoal, que eu acho que não é o melhor, né? O preço do vergalhão na China, do aço, acho que não é o melhor. Queda de 2021 para cá, mas estabilização de 2023 em relação a 2024. Então já vemos o gráfico aqui lateralizando, voltando a 2020. Então eu espero lateralização realmente aí. Minério de ferro, mesma coisa. Queda nesse primeiro trimestre de 2024, mas é uma queda sazonal, a gente já esperava isso. E agora a gente tende a ter no segundo TRI e no terceiro TRI estabilização, para que em setembro volte a uma tendência de alta, se o mundo voltar a crescer, tá? Com inflação contida. Pode ser, pessoal, pode ser, mas no mínimo estabilização, tanto para semin quanto para siderurgia. Infelizmente, pessoal, preço de aço plano especificamente, a nossa exportação, etc., eu tive muita dificuldade, ainda tenho, de compartilhar um gráfico fidedigno para vocês, tá? Então eu vou mandar um e-mail para o RI da CSN para ver se eles têm alguma fonte gratuita, né? Para eu pelo menos ter uma noção de como é que tá as flutuações de preço. No valuation, pessoal, o que me chama a atenção? Preço sobre valor patrimonial, a gente já vai entrar no relativo aqui. Então eu quero colocar para vocês o preço sobre valor patrimonial como principal indicador de valuation, que na estatística de 10 anos para cá, pessoal, 2015 foi de 0,70. Ali é o menor PVP. Mas a média, 1,70. Hoje estamos negociando praticamente a 1. Então eu acho muito bom. Então, assim, não é um preço, não está no valuation, apesar de ser cíclica, não gosto muito de olhar quantitativo, né? Não é um valuation caro. E dentro do cenário macroeconômico, nós podemos ver o que, pessoal, no segundo trimestre de 2024, mas talvez ao longo do ano todo. Uma desaceleração dos serviços e uma aceleração da manufatura. Estamos vendo isso nos PMIs já, tá? Então, indústria pega no breu, que está em recessão, vamos assim dizer, em vários locais do mundo, desde 2022. Tá? Então, a indústria começa a se recuperar, enquanto que os serviços, pela primeira vez, de 2021 para cá, desaceleram um pouquinho. Esse é o melhor cenário para cíclicas. Esse é o melhor cenário, inclusive, para emergente, para trazer fluxo para cá. É manufatura subindo, tá? E serviços caindo, porque aí ameniza a inflação dos países desenvolvidos, enquanto a produção, a atividade econômica, principalmente da velha economia, pega tração com os PMIs industriais. Então esse é o melhor cenário para você apostar nessa CSN. Eu só ficaria muito cético em relação à evolução dos dividendos no curto prazo, tá, pessoal? Talvez tenha sido o topo 2023, com 16%, R$ 2,41. Eu não vejo esse fundamento e esse fôlego no caixa para a gente ter esse mesmo dividendo, por exemplo, em 2024. Quando a gente olha para o caixa livre, a empresa tem caixa livre, mas é um caixa livre um pouco artificial, porque temos financiamentos fortes sendo feitos aí desde o ano retrasado, 2022. Beleza? O caixa livre é 2,8 bi, mas ela pagou 3,9 bi ano passado. Tá? Então, esse dividendo eu não teria ali uma expectativa muito grande, tá? De aumento para 2024. Beleza, pessoal? Não vou fazer um preço teto. Eu quero olhar 2024 aqui como o melhor dos mundos. Vou utilizar para analisar preço teto para os próximos anos, nas cíclicas. Eu vou analisar o preço teto de 5 anos, tá? Líquido, beleza? Um yield de 10%, que é alto pra caramba. Um preço teto de R$ 24, uma margem de seguro, 24,37,
uma margem de segurança aqui de 69%. Então, olhando para os últimos 5 anos, pessoal, seria legal ali olhar para cíclicas 10 anos de dividendos e tirar uma média, mas os últimos 5 anos, bom, temos ali 24,37 como preço teto, tá? O mapa de calor que é o mais legal. Quando que vai ser a verdade sobre os dividendos desse ano, pessoal? A verdade é esse mês. Tá? Então, o mês de abril, que ano passado foi de 8% em dividendos, sério, pessoal, 8%, e pago no mês de maio, já no mês seguinte, tá? O mês de abril é o mês dos dividendos. Final desse mês aqui, falo com vocês dia 11, mas pro dia 20 em diante, esperem por dividendos. Ano passado, ela pagou ali mais de R$1 em dividendos, certo, pessoal? Mais de R$1 em dividendos, 1,20 aí arredondando praticamente por ação. Bacana? Então, esperem por dividendos em abril, por isso até ela é protagonista aqui do canal neste mês específico. Bateu o CDI, bateu o IMAB de 2003 para cá, pessoal? Quase. O IMAB só subiu 1.270%. A CSN, 1.225%. O CDI, 724%. Esse gráfico já compõe em série aqui os dividendos. Por isso, pessoal, para pensar em investir na CSN, tem que ser de 10 anos para cima. Então, para quem está na bolsa, seja por idade ou seja por objetivo, não quer ficar até 10 anos, eu não iria para cíclicas, tá? Porque você pode amargurar ali 4 anos de baixo dividendo e de ações se desvalorizando, ou pelo menos não tendo uma valorização maior que CDI do que a inflação. Tá? É natural isso. O momento atual, qual que é? É um momento interessante para recomeçar as compras, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, o que a gente está olhando aqui? Preço seguindo o EBIT, preço seguindo o lucro, seria a mesma coisa. Tá? Nesse gráfico, vocês conseguem ver muito bem isso. E 2024, pessoal, nós podemos ter aqui a estabilização. O pior foi em 2023. Tá? 2024 a gente pode até ver, não digo o ano todo, né? O retorno aqui de uma tendência de alta nos fundamentos. Tá? Indo lá para os seus 4 bi, por exemplo, trimestre EBITDA. Não. Acho que a gente vai ter aqui 2023 como piso e muito provavelmente 2022 ou abaixo dele como teto dos fundamentos. Tá? Com o dólar se valorizando, ajuda um pouco a companhia. Eu não acho que ela vai perder a mão nas dívidas, vai conseguir ali fazer uma boa gestão. Bom, vai ter, tá, entre 1,5 bi a 3 bi de EBITDA trimestre, fazendo com que ela estabilize. Qual que é a diferença aqui, pessoal? Ela fez grandes investimentos em 2023. O caixa que ela tem hoje não é suficiente para pagar os dividendos que ela pagou no passado. Tá? Então, diminuição dos dividendos é de se esperar. Tá? Então, isso eu gostaria de colocar para você. Quando eu termino na parte técnica, pessoal, eu espero ter gerado valor para vocês pelo seguinte. Ao longo de 2023, tá? E começo de 2024, eu falei, pessoal, olha, o ciclo de alta da CSN, dado o macro atual, né, dado o cenário macro atual, é dos R$ 17,61 até os R$ 20,63, 18,6, né, o ABCD aqui, análise gráfica. Então, essa região, ainda para o terceiro tri, para o segundo tri, pessoal, é uma região de resistência. Tá? Onde eu venderia call? Venderia call nessa região? Não. Vendo call um pouco mais acima. Tá? Dos 20, aqui eu não coloquei, né? Dos R$ 20,63 aos R$ 25,93. Ali é minha região de vender call, por exemplo. Tá, pessoal? Estaríamos ali em 2022, tá? Não rompendo 2021. Não acho que vamos romper 2021. Tá? Acredito na lateralização dos fundamentos, logo na lateralização dos preços. Portanto, tá? Qual que é o movimento? Ws e Ms, se você é chegado em análise técnica. Tá? A gente recuperou aqui em 2023 com a reabertura da China. Agora a gente fica pipocando. Um W, depois um M. Tá? Então um W, depois um M. Sendo que para o aportador de longo prazo, a base do W ou o fim do M são os maiores descontos. Por isso que eu coloquei aqui venda de put, iniciando em 15 e 30, terminando aqui aproximadamente em 12, 12,40. E vendas de call, eu fui mais otimista, não achei que ela ia parar tão cedo, mas parou. Então 20 ou 17,60, 20,60, tá? E se você tiver mais parecido comigo, até os 25,90 ali. Tirem, né? Paguem para não ficar muito grande a região aqui dos 17,61. Preço teto, pessoal, 17,61. Tá? Eu venderia call, por exemplo, ou compraria put dos 20,60 aos 25,90. Beleza? E venderia put, compraria call aqui, né? Nos 12,40, 12,72, tá? 15 e 13 iniciou as minhas compras novamente. Eu não comprei em novembro, não comprei em dezembro, janeiro, fevereiro, março talvez eu tenha beliscado 15,30, abril
eu já estou liberado aí para fazer meus aportes a mercado e também ordem limitada lá em 12,72, 12,40. Quem está pensando em recessão, pessoal, aí nós voltamos para 2020. Assim como as commodities já voltaram, as mineradoras, etc., siderúrgicas também. Então, 7,37 aos 8,89, 8,79, beleza? Quem tá com a bonança, ciclo de alta, 44 e 45 é alvo. Então não faz sentido você diminuir os aportes, por exemplo. Quem tá mais parecido comigo, de lateralização de fundamentos e de preço, porque acabou o combustível dos dividendos, das recompras, das bonificações, etc. Pois bem, pessoal, temos aqui a região então em laranja, tá? Melhor venda ou diminuição de aportes ou utilização de opções. E aqui embaixo, tá? As melhores compras. Deixa eu colocar só a tradução aqui para vocês. 11,41, preciso colocar, né? 11,41, 10 e 12. E o meio do caminho disso aí, a gente está falando de 10,79. Então esses são os pontos, são os descontos, pessoal. 10 e 12, 10,41, 10,79, 12,40, 12,72. A região de compra já está dentro dela, tá? 15, 13, você pode até utilizar como preço teto. 17,61, melhor ainda. E aí sim, 20,63, 23,89, 25,93 é onde eu gostaria de vender call, porque não acho que os fundamentos vão voltar a explodir em relação a 2021, vai estar abaixo. Então qual que é o price action? Eu imagino 2018 a 2019, tá? Esse aqui, ó. Então nós temos parte de cima, venda de call, compra de put, parte de baixo, venda de put, compra de call. Basicamente isso que eu imagino, um pouquinho mais inflacionado. Aqui, ó. Bom, legal, pessoal. Feito isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.